Muito boa tarde, Brasil. Ultimamente, você ouve inúmeras vezes, você lê nos nossos periódicos, nas nossas revistas, que o câncer está matando aqui e acolá, em todos os cantos e todos os lugares. Ainda agora, há poucos dias atrás, um desses institutos que estudam a causa mostrou que cresceu assustadoramente o número de portadores de câncer com menos de 50 anos de idade. Nós temos aqui em Brasília um grande hospital onde a gente vê o tratamento de câncer de crianças, e são inúmeras. E não raramente a gente ouve falar, no meio da nossa convivência, no meio da nossa parentela, de crianças acometidas com o câncer. Como a coisa vai crescendo, a gente não pode deixar de falar. E eu tenho uma norma, quando se fala de câncer, me basear num livro que recebi de presente já há um bom tempo, Nutrologia Essencial contra o Câncer, uma doença metabólica. Mostra para mim aqui, Mário. O autor, primeiro ele bate de frente, né? Ele bate de frente dizendo que se trata de uma doença metabólica, quando a maioria diz que isso não é verdade. Segundo, ele mostra que ao invés de combater o câncer, quase sempre nós estamos alimentando o câncer. De que maneira? Com certeza. Numa péssima alimentação. Ou simplesmente, às vezes, até produtos caros com os quais podemos nos alimentar e que ao invés de beneficiar, ao invés de combater ou ajudar no combate, simplesmente você estará beneficiando o crescimento do tumor cancerígeno. Eu recebo mais uma vez no nosso programa Dr. Francisco Humberto de Freitas Azevedo, para você que é aí das bandas de Uberlândia, Minas Gerais, Dr. Chico Humberto, foi vice-prefeito aí de Uberlândia, foi deputado federal eleito, constituinte eleito por esta região da nossa Uberlândia, né? E hoje mora em Brasília já há um bocado de tempo e se dedica principalmente a combater doenças como esta, que é o câncer. Não é mole, não, né? Você bater de frente com doenças crônicas. Agora, quando eu falo de câncer, bem-vindo ao nosso programa, Dr. Francisco Humberto. Bom te rever, né? Quando você fala, por exemplo, afinal de contas, câncer é doença ou não é doença? Celso, primeiro, minha alegria de estar de volta com você, de poder dialogar com os seus telespectadores, que são milhares. Eu posso te confidenciar isso, porque eu recebo depois telefonemas, né, de pessoal que, uns acometidos, outros não, apenas por curiosidade, mas querendo preservar a saúde. Recebo telefonemas do Brasil inteiro. São seus telespectadores, seguidores fiéis, né, que estão... Mas é um prazer enorme estar com você. Você tem razão. Existe uma... Eu não diria que hoje seria considerado uma epidemia, mas nós podemos chamar assim de epidemia o câncer. E o fato de se classificar ou caracterizar como doença ou não é apenas uma questão de escola. Dependendo da escola que você tem, que você segue, dentro da sua profissão, alguns tratam como doença. Eu prefiro dizer que é distúrbio, porque você pode reverter o problema. Se fosse uma doença, tinha um remédio, um único remédio já teria resolvido. Então, o câncer, primeiro, ele é multifatorial. Até porque ele é mais velho do que andar para frente, né? Muito mais velho do que nós. Aliás, desde que Deus pôs a vida na Terra, o diabo criou o câncer. Simples assim, para poder combater aquilo que era criação divina. E nós, por aí, já simplificamos a coisa. Eu, como bom cristão, católico, apostólico, romano, declarado, assumido, né? Certo. Sou criacionista, de maneira que, quando foi feito, já foi feito o antídoto para poder tentar, né, denegrir a coisa. Mas nós podemos sim, Celso,
corrigir esses fatores todos, porque o crescimento é avassalador, em progressões geométricas, como você falou aqui. Nós temos 570 mil novos casos de câncer este ano. Foi 500 mil novos casos o ano passado. Olha, você soma, já deu 1.070.000 novos casos, novos, sem contar os que estão em tratamento, que já foram identificados há muito tempo. E isso não para. Interessa alguém? Eu acho que interessa a muita gente. E aí, nós podemos até entrar nesse assunto, porque eu acho que nós não podemos mais ficar refém desses interesses escusos que não querem avançar no quadro, avançar o problema. E eu já faço aqui, Celso, no seu programa, um chamamento a todos que estão nos ouvindo, ou aos familiares dos portadores de câncer, que dialoguem com os seus médicos, com os nossos queridos colegas oncologistas, a respeito de se modificar a dieta. Batam nesse assunto com eles, questionem todos eles, porque é fundamental, e você pode, mudando os seus paradigmas, até se curar desse distúrbio. Porque, ora, se é como eu defendo, como metabólico câncer, e eu tenho a sorte, Celso, de recuperar 70%, 80% dos meus pacientes de câncer, cadê que os meus colegas oncologistas podem fazer o mesmo? Eu abro o meu acervo para mostrar isso, mostrando que nós podemos, sim, matar o câncer de fome, enquanto nos alimentamos bem. Tem esse lado. Você não precisa ficar sem comer. Mas você não deixa o corpo desnutrido. Definitivamente. E quando você vai num serviço de oncologia, o médico diz, não, eu não vou alimentar, não vou dar nenhum suplemento para ele, porque eu estou alimentando a célula cancerosa. Isso é um crime que se faz contra o paciente. Você não tem como. Você tem que reforçar, sim, aquele organismo para que ele te ajude a reverter o processo. Porque, vamos ver do princípio, uma célula sadia que, com o decorrer do tempo, por não ter tido o alimento necessário se faz por conta da respiração. Eu estou falando para você de um cientista que foi prêmio Nobel em 1905, Otto Warburg. Aliás, ele foi prêmio Nobel 2 vezes. É o único médico prêmio Nobel 2 vezes da medicina. Único. Em cima do câncer. Ele provou que a célula cancerosa só se torna cancerosa quando não tem oxigênio para se alimentar. Ele provou em 1935 que você não dando condições da célula se alimentar a contento, ela vai se tornar uma célula cancerosa. Então, 114 anos depois, ainda não levaram isso a sério? Não, ninguém pesquisa Otto Warburg. É o fim do mundo isso, cara. Mas o cara foi prêmio Nobel, provou que o oxigênio ou ozônio mata o câncer, né? Ajuda na reversão do processo e salva o paciente, e ninguém parte por esse lado. Quer dizer, não é esse o interesse. E aí vem a questão dos interesses da indústria, né? Dos meios que estão ganhando dinheiro. Por quê? Porque o câncer, Celso, circula no mundo 1 trilhão, olha a cifra que eu vou lhe dar, 1,7 trilhão de dólares. É quase a metade do orçamento do PIB brasileiro. Para você ter noção, a metade é muito maior do que muitos orçamentos de muitos países no mundo. Ele pega, por exemplo, toda a América Central, a América Latina, tá? E o que é pior, Celso, fica aqui a minha mágoa, é que parte desse dinheiro, desse 1,7 trilhão de dólares, vai para a mão dos proprietários das patentes dos medicamentos. Tem duas famílias no mundo que exploram isso. A Fundação Rockefeller, nos Estados Unidos, e a Fundação Rothschild, na Inglaterra. Tá? Não tem nada. Veja bem, eu quero apenas dizer que ou você faz pesquisa na mão desses dois, ou você não faz pesquisa contra o câncer. Porque é caro uma pesquisa médica contra câncer, contra uma célula cancerosa. Então, eles bancam e ficam com o direito depois de explorar. E aí, emprestam ou alugam essas patentes para os laboratórios produzirem. E cria-se um vínculo tão enfadonho, tão tenebroso, que você não tem para onde correr. Ou os governos pagam as medicações que eles colocam no mercado, ou não tem para onde correr, não tem para onde sair. E aí você que não usa desse método, eu uso o complemento. E por isso a minha clínica, eu faço questão de falar, meus tratamentos são complementares. Eu não posso falar que é oficial, sou proibido. O Conselho Regional de Medicina não admite, o Conselho Federal de Medicina não admite. Eu sou o patinho feio dessa história.
Eu luto por isso há anos, mas sou considerado o ponto fora da curva. Eles não me querem. Não querem os aparelhos que eu trago de eletromedicina para poder atuar em cima da célula cancerosa, para reverter o processo, para ajudar na reversão do processo. E aí fica um negócio complicado. Mas eu acho que o jogo é esse. E nós temos que andar para frente. Portanto, meu querido telespectador, você que está me escutando, se você conhece alguém que tem câncer, converse com ele para poder se dirigir ao colega que está tratando, que está responsabilizando pelo tratamento, com relação à alimentação. Sendo metabólico, ele precisa corrigir essa alimentação, precisa mudar seus paradigmas. E o colega da oncologia tem que colocar ou um nutrólogo ou um nutricionista que seja conhecedor do processo para poder mudar essa alimentação, para ajudar na reversão mais depressa, para que o organismo possa, porque é comum, Celso, o cidadão se trata de câncer, muitas vezes com a quimioterapia, que eu não sou contra a radioterapia, não sou contra nada, absolutamente. Eu acho que nós temos que juntar forças. Tá? Nós podemos até ajudar para que elas, pelo que eu li do seu livro aqui, ó, há um estudo, que eu não me recordo quem foi que fez, né, falando, por exemplo, que os ômegas ajudam, que a quimioterapia, a radioterapia funcionem 80% mais, se eu não me engano. Acelere o processo, lógico, você vai permitir a respiração. E como a célula cancerosa não respira, ela é anaeróbica, você aumentando a oferta de oxigênio, você vai eliminar mais rápido o câncer, você vai matar mais depressa a célula. E não mata o hospedeiro, e protege o hospedeiro, e protege o doente. Então, é importantíssimo que se faça uma correção urgente, uma mudança de hábito. Fala tanto o câncer está sendo alastrado? Nós perdemos um colega, professor de jornalismo e tudo mais, meu querido e amigo Chico, né? Professor Chico, 40 e poucos anos de idade. Novo demais. Né? Aí o câncer começa lá num pedacinho do corpo e, de repente, se alastra e toma conta praticamente do abdômen todo. Por que isso acontece? É a falta desse tipo de tratamento? É difícil a gente poder falar assim de pronto sem conhecer o caso, mas eu acredito que seja principalmente porque não tem o antídoto, digamos assim, ou não tem o predador da célula cancerosa, da célula doente. Se você reforça, se você aumenta a oferta de oxigênio, se você reforça o alimento bom, que vai permitir a célula boa poder enfrentar a ruim, porque são os seus macrófagos, são os nossos macrófagos, nossos polimorfos nucleares que vão agir, né, fagocitando essa célula e jogando ela fora, tirando ela do pedaço. Porque se deixar, ela começa a se replicar, se reproduzir numa violência tão grande, ela perde o freio. Não tem nada que segura a célula cancerosa. Ela se desliga praticamente do organismo. E aí vem uma outra teoria que eu não quero nem tocar aqui, mas que seria a preparação desse corpo para existir num mundo sem oxigênio. Mas deixa isso para lá, não vamos comentar isso aqui agora não, tá? Porque sendo tumor anaeróbico, ele vai viver num mundo sem oxigênio, CO2, que hoje é base da nossa vida. Mas nós temos que extirpar ou isolar, que o corpo sabe fazer isso. Tem muita gente, Celso, que morre com câncer de próstata sem ter nunca sido diagnosticado. E fica lá quietinho. Ninguém mexeu, ele não mexeu e aquilo ficou. Entendeu? Ele morre de outra coisa, morre de infarto, morre de... Enfim. Mas é bom que se saiba que o melhor para nós podermos fazer o enfrentamento a esse distúrbio é corrigir a nossa alimentação, que hoje está refém de uma indústria que quer saber do lucro. E aí nós podemos entrar nesse assunto para poder bater duro. Mas, acima de tudo, nós não temos que olhar também para os princípios defendidos lá pelas nossas vovós de antigamente. Com certeza. Né? Toma um chazinho disso, toma, né? Come a fruta tal. Você acabou de falar de câncer de próstata. A Universidade de Campinas, a Unicamp, né? Está fazendo lá uma pesquisa, cerca de já de 2 anos, né? Sobre a semente da sucupira. Né? Que a vovó colocava lá no biotônico Fontoura, antigamente, né? Para curar sua garganta, curar 1000 coisas e tudo mais. Celso, eu não tenho dúvida que nós temos que voltar e a cura de todos os males está na natureza. Porque o interesse da nossa Amazônia, Celso. Está aí o mundo inteiro em cima da nossa Amazônia. Deputado Edio Lopes fala claramente que as mais de 100.000 ONGs que estão na Amazônia estão lá única e exclusivamente
para pegar os nossos conhecimentos, e principalmente quando digo nosso, dos nossos indígenas que lá estão, dos nossos vovozinhos e vovozinhas que conhecem como ninguém as plantinhas daquele local, né? E levam, botam patente e viram donos da... Celso, eu elencaria aqui para você, a losna, o CBD que é tirado do cânhamo, que é a bola da vez agora, bola da né? vez agora. O aranto, que é o calanchoide da egremontiana, é uma planta que é praga, que é uma plantinha de ornamentação de mesa. Todo mundo tem em casa, aquela que solta a sementinha na pontinha das folhas. Ela tem um bufoglicosídeo, que é o mesmo veneno do sapo da Amazônia, que mata o câncer. Então, assim, nós temos, e as outras plantas que nós já conhecemos aí, que o pessoal tira de letra, né? Todo mundo indica, todo mundo... Várias delas, nós temos inúmeras. E eu sou a favor disso, com certeza. Vamos botar aquela matéria da Unicamp, pesquisando lá, como eu disse, a sucupira. Bota aí, por favor. Cientistas estudam o poder medicinal da sucupira nos laboratórios do Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas da Universidade de Campinas, o CPQBA. Atualmente, nós já conseguimos comprovar que a semente da sucupira tem substâncias que estão envolvidas com o processo de inibição da dor, da inflamação e de câncer, e com uma seletividade para câncer de próstata. O processo exige tempo e paciência. As sementes coletadas são moídas. Dos pedaços miúdos é retirado o extrato bruto da planta. Filtrado, fica apenas o óleo puro, que depois dá origem a pequenos cristais. Eles são analisados de perto, passam por inúmeros testes. E aproveitamos o modelo que temos no Laboratório de Farmacologia e Toxicologia, aqui do CPQBA, que são modelos in vitro em linhagens de células tumorais humanas. E avaliamos, então, nessas células tumorais. E o que observamos? Que essas substâncias e os extratos da sucupira eram capazes de inibir o crescimento dessas células que foram tirados de células de tumores de humanos mesmo. Os pesquisadores, coordenados pela doutora Mary Ann Foglio, querem agora descobrir se a substância da sucupira pode ser colocada em cápsulas, comprimidos ou injeções sem perder o efeito. Para que a planta se torne um medicamento, muitas análises ainda precisam ser feitas, mas os cientistas já reconhecem. Encontraram uma riqueza que brota no solo do Cerrado, um bioma rico em plantas medicinais, mas muito ameaçado. Se a gente não preservar o nosso meio ambiente, a gente somos os únicos a nos prejudicar. Meu Deus, quem diria, hein, doutor? Eu acho que a solução está nas plantas. A moringa é fantástica. Moringa, né? No Nordeste brasileiro, campeia lá. A aloe vera, que é praga. A aloína combate a célula cancerosa. Tá? A babosa, famosa. Babosa, né? Aloe vera, que nós conhecemos muito mais como babosa. Todo mundo tem em casa uma planta dessas. Então, nós temos facilidade, inclusive, de poder desfrutar de tudo isso. E eu indico a todos os meus pacientes, mas você tem que corrigir os hábitos seus, porque é muito fácil. E a indústria coloca 24 horas para você no ar em qualquer televisão, em qualquer jornal, em qualquer coisa, e as propagandas fazem para você consumir o quê? O produto industrializado. Não tem nada pior do que uma garrafa de refrigerante, Celso. Tem 10% de açúcar numa garrafa de 600 ml, tem 60 gramas de açúcar. É mais que uma xícara de café de puro açúcar. Aí você pega e vai na comida fácil, o que é? Esses pacotinhos de porcaria aí, vendido por R$1 em qualquer esquina que você vai, tem gente vendendo. Tá? Aquilo tem 10% ou mais. Talvez tenha uma xícara de gordura ruim, de óleo ruim, porque para fazer aquela fritura, para empacotar, não é? Os porcarias aí que eles chamam, sei lá, não vou dar nome aqui não, porque senão eles vão pôr em processo, mas essas porcarias feitas de bacon, feito de pãozinho, ensacado, em qualquer, tá? Vendido, tem uma indústria, eu vou dar o nome sim, tá? PepsiCo, tá? Ela se regozija de produzir batatinha frita, empacotada. Você pegar a batatinha, se você fizer assim, torcer ela, pinga óleo, igual limão. Tá? Aquilo é um veneno. Você junta um pacote daquilo, onde tem uma xícara de óleo, com um pacote, uma garrafa de refrigerante, onde tem 10% de açúcar. Cara, não tem nada pior para o seu rim, para o seu fígado, para o seu pulmão, para o seu pâncreas, para o seu coração, para o seu cérebro. Sem contar que ela vai
proibir que a célula respire. E aí vem a anomalia. crescimento. Começa uma célula, a princípio, como um tumorzinho, benigno, e que depois pula para o maligno, que para de respirar, acabou, fez o tumor maligno. E aí sai replicando violentamente. São as metástases, que são tomadas, tomam o corpo da pessoa aí com 90 dias. Não, mas a pessoa não tinha nada, ele faleceu, foi diagnosticado. Não, já tinha sim, ele vinha alimentando aquilo há anos, só que detonou naquele momento. E aí a imunidade do cidadão já está perdida, é fácil você ocupar qualquer campo que já está minado. Isso é uma guerra. E a guerra, você sabe, tem princípios. E se o organismo não está preparado, você vai sucumbir. Não tem como não sucumbir. E o que nos ajuda, meus queridos telespectadores, é o alimento que você come. Escolha o seu alimento. Procure comer alimentos o mais, logicamente, nem sempre a gente consegue, mas o mais fresco possível e o mais orgânico possível. Eu não sou daqueles que ficam com neurose, não sendo orgânico, não como, não. E quando não tem, o outro eu como aquele mesmo. Mas, por favor, o mais cru é o princípio da saúde, tá? O mais cru, depois o cozido em água, depois o mal passado ou o mal grelhado. Não o cozido em óleo, porque o óleo vai trazer, este óleo vegetal, a não ser que você volte a comer na cozinha da sua avó, onde você vai fazer o cozimento com a banha de porco, a banha suína, ou o óleo de coco, ou a manteiga de leite, porque são produtos sadios. Nesse você pode comer. O cozido na banha de porco você pode comer à vontade. Não tem nenhuma contraindicação. Mesmo a pessoa cancerígena? Mesmo a pessoa está com câncer? Sem problema nenhum, pode comer. Aliás, deixa eu deixar um dado aqui, ó. O utensílio doméstico mais importante de qualquer casa é a panela de pressão. Porque ali você faz, primeiro que você conserva tudo que tem do alimento, fica no caldo do produto, ou naquilo que você cozinha. Segundo, porque ela quebra uma enzima que é hoje considerada a pior de todos, produzido pelas sementes, chamada lectina. As plantas produzem a lectina. É uma defesa, é a arma de defesa da planta contra o seu predador. Somos nós os predadores. Vamos pegar o feijãozinho nosso de cada dia. Pronto, tá aí. Que o nosso brasileiro não vivemos sem ele. Maravilhoso. Cozinhe o feijão à exaustão. Cozinhe mais do que ele precisa. Coloque de molho um dia antes, com uma xicrinha de vinagre, com água à vontade, para poder tirar essa toxina. Porque aquilo é bom. Se você comer o feijão cru, olha só que estupidez. Triture o feijão. 10 colheres de feijão cru, todos os dias, com 15 dias você está no óbito. O feijão tem a lectina e mata. Não se sabe a quantidade que vai produzir, mas ela mata. A lectina, ela é produzida pela planta, na sua semente, para se proteger. Ela quer continuar vivendo. Nós é que estamos exagerando. Tanto é que não se come feijão cru. É muito difícil você ver. Você não tem, a não ser em regimes de emagrecimento. O feijão branco e o fradinho são usados. E são usados por quê? Porque eles fazem essa coisa. A berinjela tem muita semente, tem muita lectina. É usada em regime de emagrecimento. Você usa ela fatiada, a água da berinjela, coloca-se água fervente para poder fazer diminuição de peso. Mas eu restringo isso aos meus pacientes com no máximo 2 meses, não mais que 8 semanas. Porque senão você vai levar o paciente ao óbito. Aí entra a sabedoria, mais uma vez, da vovó, né? Com certeza. Bota o feijão de molho. Bota o feijão de molho, é preciso. Que todo mundo imaginava que era para baratear o cozimento, na verdade era para tirar essa porcaria aí que ela não sabia nem o que era, e nem está sabendo o que eu estou sabendo agora também. Fantástico, fantástico. Ensinamento, eu sou fã incondicional dessa cultura que está sendo perdida, Celso. Lamentavelmente, o que os antigos faziam, tá? Agora, se a gente tem o que beneficia, como você já colocou aí, né, alguns, né, para que se combata o câncer, o que é que mais prejudica, além desses salgadinhos doidos aí, pré-cozidos, pré-fritos e vendidos em pacotinho aí? Ô Celso, veja bem, nós temos não só uma alimentação hoje deficitária, porque muitas vezes o cidadão não podendo se alimentar, fazer as suas refeições normais, um prato bem feito, colorido, que pode ser feito em qualquer self-service. Você não tem mistério. Né? O que eu falei aqui, os crus e as pistas são maravilhosas. E cada vez mais os self-services estão
estão colocando mais qualidades, né? Exato. De verdes, Exato. de tons coloridos diferentes, né? De cores diferentes nos legumes e verduras. Exatamente. E os condimentos, principalmente, são maravilhosos. Eu defendo a pimenta vermelha, a mostarda escura. É importante o vinagre. O vinagre é fantástico, desde que não tenha açúcar. Entendeu? O vinagre e esse aqui é o bom. É o vinagre sem açúcar. Você pode ter de vinho, maravilhoso, de vinho tinto, delicioso, vinagre de vinho, né? Você tem o vinagre de maçã, espetacular. Agora, o que nós temos hoje, o cidadão que não pode fazer essa refeição com os crus, os cozidos em água, grelhados e assados, vão para o self-service. Aí come porcaria. Essa sanduíche, cara, isso não está com nada. Além de trazer obesidade, tem um filme, tem um trabalho de um americano. O filme você compra em qualquer locadora dessas aí, na livraria que vendem esses filmes, chamam-se Engordaram-me, Super Size Me, tá? Maravilhoso o filme. E ele conta o que ele passou comendo 1 mês e meio num fast food, que eu não vou dar o nome aqui porque não interessa. Cara, levou 1 ano e meio para voltar ao seu peso normal, além de ter rebentado inteiro. O triglicerídeo dele acabou, o colesterol dele foi para cima, pressão arterial, e o médico pedindo ele, para porque você vai morrer. 1 mês e meio se alimentando, café da manhã, almoço e jantar, de fast food. Então, é preciso que nós façamos essa correção. Não permita o seu filho, porque a criança ela tem um paladar dela, e você vai viciar ou não este paladar. Se você não der a ela o refrigerante, quando ela crescer, ela não vai consumir refrigerante. Ela não vai ter sabor do refrigerante na boca. Ela não vai se lembrar daquilo, não vai tomar. O refrigerante é um veneno. Tá? Assim como as comidas que a gente sempre acha fácil. Ah, não tive tempo. Pronto, aí você se lascou. Dia desses eu estava assistindo a Poderosa e ela falou em carne. E pelo que se viu ali, não aconselhando o consumo de carne. Isso é um crime, Celso. Você acaba de falar de grelhados e tudo mais, isso é carne. Não tem porquê. O homem já foi nômade a ponto de acompanhar os animais para a sua sobrevivência. O homem que saiu das cavernas, olha só, isso é evolução, isso é história. Tá? E nós temos 4 caninos para quê? Eu não Somos sei carnívoros. por que mais os meus antepassados criaram a flecha para arpar o quê? O repolho? Não. Não, pelo amor de Deus, a alface? Não. Eu quero saber o seguinte, a carne é importante, não só porque dá força na musculatura, porque ela repõe B12 à vontade, barata. Nosso intestino depende de B12 nas velocidades para poder absorver o alimento. O cidadão que não come, ele vai morrer mais cedo. Isso é simples, isso é matemático. Você não tem a comida do seu intestino, como é que esse intestino vai funcionar ou vai viver mais? Não, vai viver menos. Então, a falácia falar que o vegetariano ou vegano, nada contra, hein, pelo amor de Deus. Mas eu explico a todos eles. Eu não conheço nenhum que tenha vivido mais do que o carnívoro. E a natureza está aí. Deus fez tudo tão certo, Celso, que mostrou que os animais mais longevos da face da Terra são carnívoros puros. A águia americana dura 200 anos. Só come bicho vivo. O urubu brasileiro só come porcaria, só come carniça. Chega a 500 anos. A tartaruga, 300 anos. Tá? As focas, as baleias, têm um animal pré-histórico, Celso, que dura quase 1000 anos. É o crocodilo da África, o alligator. Só come bicho vivo, que vai beber água e pá, tá? Então, assim, você pega aí, qual é o herbívoro mais longevo que você conhece na face da Terra? O elefante, 130 anos. O hipopótamo. E são o quê? Obesos. Obesos, gordos. Então, o carboidrato em excesso engorda. E os veganos e vegetarianos não gostam de ouvir isso. Lembrei. Mas não sou contra, não. O pessoal trata comigo, eu respeito, numa boa. Agora, condenar ou penalizar a carne por conta, não. A carne é fantástica, maravilhosa, nós precisamos de comer. E aí eu falo, proteína animal, pelo menos 30% da sua ração diária. É importante, sim. E principalmente a carne nossa aqui, né, do Brasil, né? O gado a pasto. A pasto, maravilhosa. Levando sol, né? A prova disso, Celso, é que o mundo inteiro hoje vem buscar o alimento no Brasil. Nós somos os maiores exportadores de proteína animal do mundo. Carne bovina, inclusive.
Verdade. Tá? Ajuda a arrecadar a balança comercial, ajuda o Brasil, né, a poder pagar suas contas. Nossa balança, tipicamente, da água. Das commodities, com certeza. Pecuária, né? Com certeza, as commodities. Agora, eu estava vendo, por exemplo, você já falou isso em programa que nós gravamos, 2, se não 3. Você também falou isso nos bastidores como paciente, né? O tal do colesterol, que você está falando em carne. E uma das desculpas que eles dão para você não comer carne seria para não aumentar o colesterol. Você chegou a ver o negócio do Washington Post agora? Essa semana passada. Desmistificação do colesterol. Então é o seguinte, graças a Deus, e a gente batia nessa tecla há muitos anos, né? Não tem colesterol ruim, minha gente, não tem colesterol bom. Todo ele é ótimo. Não é bom, ele é ótimo. É o colesterol, Celso, que ajuda o nosso cérebro. Nós temos 70% de gordura no nosso cérebro, de gordura boa. Como é que nós não vamos comer gordura? Nós fabricamos 85% do total do colesterol que nós precisamos. Ora, você acha que esse organismo que produz colesterol, se tiver um combate a esse colesterol, nós vamos para onde? E aí vem a história das estatinas, das simvastatinas, atorvastatinas. Pare hoje, minha gente, de tomar essa porcaria. Converse com o colega, diz, o FDA americano já desmistificou. O que causa colesterol é o pão, macarrão, bala, bolo, bolacha e biscoito. É o carboidrato que causa colesterol. É a farinha de trigo trabalhada. É a farinha de trigo refinada, porcaria. Então, graças a Deus, nós vamos agora ter mais saúde, porque não é o colesterol responsável por infarto do miocárdio, não é o colesterol responsável por derrame cerebral, e não é o colesterol, nem pelo câncer, que eles já estavam querendo julgar no meio da vala comum. Absolutamente. O colesterol é bom, faz bem, produz o cortisol, produz testosterona no homem e estrógeno na mulher. Você viu o tanto que a indústria levava o cidadão a fazer besteira. Tirar o colesterol, tirar o alimento para poder não produzir colesterol. Ora, é o que mais nós precisamos do colesterol. Não sei se aumentou muito, ou é porque as mulheres hoje estão se cuidando mais e têm à sua disposição a mamografia e tudo mais. Mas o câncer de mama na mulher tem se manifestado aí e é muito comum, se você olhar na sua parentela, né, nas pessoas da sua convivência ali, você saber que eu teve ou terá ou coisa semelhante. Por que vem isso e de que maneira ela pode fazer, através da alimentação, com que aquilo regrida? O que nós temos, Celso, sem dúvida alguma, o câncer de mama, o câncer de útero, em mulheres, é o mais avassalador, tá? Assim como o câncer de próstata no homem, né? Mas o que nós temos hoje é que houve uma modificação da alimentação. As mulheres antigamente comiam coisas mais naturais e eram mais sadias dessa alimentação do que hoje. E mais, nós estamos expostos hoje aos contaminantes químicos, fica aqui o alerta para o desodorante, para a maquiagem, para as bases, todas elas levam titânio. Olha só que loucura, para fazer a fixação, para a tintura de cabelo. Sim. Tá? Eu nunca pintei meu cabelo, porque não entro nessa história. O que faz a fixação do pigmento para a cor do cabelo é o titânio. E o titânio é altamente cancerígeno. Então, essa contaminação que a mulher hoje está muito mais exposta. Vaidade eu acho lindo na mulher, Celso. Lindo. Tá? Mas até o esmalte da unha tem intoxicante e tem produtos cancerígenos que vão proporcionar esse aumento. E a mulher paga isso numa glândula que é altamente produtora, altamente proliferativa. Talvez seja, depois do coração, do pulmão, do rim, do fígado e do pâncreas, a glândula que mais tem função no corpo feminino. São as mamas. E daí o aparecimento, logicamente, dessas condições. Mas ela pode muito bem se cuidar, ela pode evitar muito disso. Não é que ela vai deixar de ter sua vaidade, não. Vai deixar de se produzir? Não, ela deve se produzir. Mas é procurar por produtos que sejam mais compatíveis com a saúde, que tenham fiscalização maior. Né? Isso aí é possível. E possível evitar também limitando a sua alimentação, procurando os alimentos que são compatíveis com a saúde. A mulher está voltando para o tempo do carmim, o roge antigo, né?
Aquele vermelhão e tudo mais, mas era de planta, né, mano velho? Você vê que coisa interessante, Celso. Antigamente, a tintura do cabelo se fazia com um produto chamado azul de metileno. Isso. Lembra dele? Lembro. O famoso azul de metileno, Aham. ácido metionínico. Você sabe que o Alzheimer não atacava aquelas pessoas porque entrava pelo couro cabeludo na circulação e ia ao cérebro. É o melhor protetor do Alzheimer do mundo, é o azul de metileno, porque ele inibe a formação da proteína tal, que é a que intoxica e que não permite que os neurônios se comuniquem. Hoje, eu recomendo aos meus pacientes 4 gotas de manhã e 4 gotas à noite do azul de metileno para combater Alzheimer. Olha que coisa fantástica. E ele era tintura de Se cabelo. abusar, tá difícil até de encontrar o azul de metileno. Não, acha, qualquer farmácia ainda, né? acha. Nas velhas farmácias aí. E barato, o bom é que é barato. É muito barato. Você compra aí por coisa R$5, de R$8, qualquer frasquinho. Agora, o que me encanta, por exemplo, né, nós mostramos uma matéria aí da Universidade de Campinas, da Unicamp, né? Eu estava vendo uma também do glorioso estado do Ceará, né? A Universidade Federal do Ceará, lá acabam de descobrir moléculas retiradas de algas marinhas, né? Com um interessante potencial farmacológico. A esperança é de que sirvam para potencializar o tratamento do câncer. Perfeito. Coloca essa matéria aí. O fundo do mar esconde riquezas ainda desconhecidas pela ciência. Dos organismos marinhos podem sair soluções inesperadas para a área da saúde. Apostando nisso, cientistas do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos da UFC, o NPDM, vêm focando estudos em descobrir nas algas, animais e bactérias do oceano substâncias interessantes para a farmacologia. Nos últimos anos, dezenas de algas foram analisadas pela equipe do Laboratório de Bioprospecção e Biotecnologia Marinha. E uma especificamente chamou a atenção dos pesquisadores: a alga parda, que pode ser encontrada em todas as partes do mundo, mas que é muito abundante no litoral cearense. Os pesquisadores conseguiram identificar na alga 3 substâncias muito parecidas, sendo 2 delas moléculas inéditas, nunca antes descritas na literatura científica. Eles acreditam que elas podem ser fortes aliadas no tratamento de pacientes com todo tipo de câncer. As moléculas fazem parte da família dos loboforenos. Foram descritas pela equipe de pesquisadores em um artigo recém-publicado. O que chamou a atenção é que elas são muito semelhantes ao conhecido ômega 3, com propriedades antitumorais, anti-inflamatórias e antioxidantes. Por isso, podem ser utilizadas para potencializar os atuais medicamentos quimioterápicos e com uma vantagem: a redução dos efeitos colaterais do tratamento. A gente tem uma expectativa muito grande de associar essas moléculas com quimioterápicos e potencializar o efeito deles. E, eventualmente, devido a outras propriedades que ainda não foram publicadas, reduzir também efeito colateral. Ou seja, utilizar um quimioterápico que já está sendo utilizado na clínica, que ele tem sucesso, mas ele é limitado, melhorar a resposta que se espera para a terapia, diminuindo o efeito colateral, que é algo super importante em quimioterapia oncológica. Testes com as novas substâncias já foram feitos por meio de simulações computacionais e em laboratório. Os pesquisadores estão otimistas. A imagem mostra o resultado de células de câncer que foram expostas às moléculas. Dá para ver que elas ajudaram a acelerar a redução dos tumores. A gente viu que já tem vários quimioterápicos utilizados na clínica para diversos tipos de câncer diferentes. Então, o que a gente está propondo aqui é exatamente ver um tipo de outro quimioterápico que, junto com a molécula natural, né, um composto natural marinho, que a gente consiga fazer essa melhora. Os pesquisadores seguem agora para uma fase de análises mais complexas e patente das substâncias. Como todo desenvolvimento de nova medicação, até chegar ao mercado, a descoberta pode demorar mais de 15 anos. Mas ela já aponta caminhos para um tratamento cada vez menos agressivo. A gente tem um caminho que ainda é muito longo pela frente, ainda vai envolver vários estudantes, até que, de fato, a gente consiga confirmar essa nossa aposta. Mas, de fato, a expectativa do tipo de receptor que parece estar relacionado, ele é favorável para redução de efeito colateral e produção do efeito antitumoral que a gente deseja. Impressionante, né? Ô Celso, veja bem, os 2 componentes que eles citaram ali, que eles não comentaram, que é semelhante ao ômega 3, um deles é o DHA, que é o docosahexaenoico, e o EPA,
que é o eicosapentaenoico, que são os fundamentais na proteção para não proliferação do câncer. E tem sim. Você sabe que os peixes de águas marinhas não têm câncer? Não tem câncer. Baleia não tem câncer. Tubarão não tem câncer. O golfinho não tem câncer. O leão marinho não tem câncer, porque eles nadam na água com ozônio. Pinguim não tem câncer. Eles água e tem muito ozônio. Nós temos uma regulamentação, uma legislação no Brasil, onde o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Regional de Medicina repudiaram o uso de ozônio. Não permite que o médico use ozônio. É uma loucura esse país, sinceramente. Eu fico pensando se eles querem, se eles jogam a favor da saúde ou se eles jogam a favor do interesse de alguma coisa. Porque não tem cabimento. Se proibir o ozônio porque não tem estudos, mas faz bem, tem que ter estudo, só faz bem, nunca matou ninguém, não tem história de um óbito sequer pelo uso de ozônio, e é proibido. E está aí a prova. Você quer coisa mais, pesquisa mais extraordinária? Mostrar que o peixe de água salgada, o peixe marinho, não tem câncer. Como que ele não tem câncer? Quando o outro peixe criado em tanques desenvolve câncer. Então, está mais do que provado que o uso e o benefício do ozônio, até para tratamento de células cancerosas, que ele aumenta a oferta de oxigênio. E como a célula é anaeróbica, ela não respira, ela... Vamos nos apegar, quer dizer, sabe, queira Deus que tenha, sabe, colocado pessoas portadoras de câncer, né, na nossa presença, através da televisão, e também, quem sabe, né, amanhã ou depois, ninguém sabe, né, o câncer surge, só Deus sabe de onde, né? Ainda não chegaram a essa conclusão, chegaram? Não. De onde não, ele vem? Não. Né? Você lê 1000 coisas, mas nenhuma delas mata a pau. Agora, os tratamentos, a teoria mais recente é do uso da epigenética, ou seja, você ter vários fatores para poder entender o surgimento do câncer. Ele é epigenético, ou seja, ele transcende a questão só da genética, porque genético ele não é. Está provado que não é. Tá? Foi descoberto, foi trabalhado, foi pesquisado com 150 portadores de câncer de tireoide, onde buscaram um gene causador e não encontraram. Tinham 150 genes diferentes. Então, essa teoria caiu por terra quando do estudo do nosso genoma, 1988, 89. Falando para as pessoas portadoras, falando para futuros portadores, né? Se não em si, mas de companheiros e amigos e parentes que estão. Eu, por exemplo, fui, dia desses, já um bocadinho de tempo, fui lá pegar livro no seu instituto para mandar para uma tia de minha esposa. E está levando isso aqui com uma seriedade. E, olha, passaram que ela teria 6 meses de vida, mais ou menos, que ela no pâncreas e no fígado. É violento, é muito rápido. Que dizem que mata no vapt-vupt. 6 meses de vida. Eu citei o meu amigo professor Chico aqui, chegou ao final dessa vida terrena porque afetou pâncreas e fígado. Com certeza. Mas ela está fazendo uma oxigenação lá que está surtindo um efeito e já se passou de ano e meio. Maravilha, fico satisfeito. E está caminhando, né? Fico satisfeito, sabe? Você não me emociona. Né? Graças a Deus. Agora, vamos falar para essas pessoas o que é que não deve e o que é que deve. Em termos de alimentação. Isso. Porque você tem que tomar primeiro... Sem abandonar, evidentemente, o tratamento em si, né? E corrigir alguns hábitos pessoais quanto ao uso de cosméticos, enfim, né, que são causadores de câncer. Mas procurar justamente os alimentos que protegem o câncer, o mais fresco possível, como eu falei, né? Sim. O mais cru possível, né? Não é que você vai fazer uma dieta crugívora, não, absolutamente. E o mais cozido em panela de pressão, para você poder comer, por exemplo, o seu feijãozinho. Eu não tiro da dieta, eu não tiro a carne do meu paciente. Agora, limitar isso a no máximo 100 gramas dia, não passar dessa quantidade. O seu organismo dá conta de metabolizar. Você tem que metabolizar aquilo. E fazer, assim, aquilo que você pretende. Primeiro, saber do seu corpo. Você tem alergia a algum tipo de comida? Você tem intolerância à lactose, ao glúten? Porque nós temos que avaliar, isso é um por um, isso é caso a caso,
para poder se entender e ela poder procurar esse alimento no seu dia a dia. Sucos de fruta e coloque uma folha com uma fruta para bater esse suco fresco. Eu recomendo sempre a maçã como acompanhante. Abacaxi com hortelã, maravilhoso, que é melhor, né? E como é bom. Então, você fazer o suco de aranto, que é essa plantinha, o calanchóide da egremontiana. A graviola é boa para isso. A graviola, sim, é verdade. fantástica a graviola, o chá da graviola. Tá com a aloe vera que eu te falei, que é excelente, né? Tem aquele paliteiro, você tira a coisa, ele pinga um leitinho branquinho. Você conhece aquela árvore que não dá folhas? Usam muito para cerca viva, porque aquilo queima, né? Queima. 5 gotas por litro, você faz. Tem a janaúba fantástica, uma plantinha que você pode ter em casa. Tá? Tem um cidadão no Nordeste que doa plantas para o Brasil inteiro. Ele tem um viveiro que ele produz para doar. Ele faz isso que ele prometeu a Deus, que seria a missão dele, ajudar na cura. Então, procurar esse tipo de suplementação para você enfrentar o câncer. O ômega é fantástico. Os óleos que são considerados ácidos graxos essenciais. Ômega 3, ômega 9 é o azeite de oliva, tá? O óleo de uva, que é fantástico, maravilhoso, tá? O óleo de abóbora é fantástico, maravilhoso. Agora, todos eles têm que ser observado uma única coisa, prensado a frio e de primeira prensagem. Se você pegar o produto que é refinado, como óleo de cozinha, que eu condeno e eu tiro da dieta de qualquer paciente meu, você não vai levar a lugar nenhum. Porque além de ser prensado a quente, 240 graus de temperatura, já foi numa usina de óleo, né? Você tem o inconveniente do refino ser feito com soda cáustica. Você está colocando soda cáustica na boca toda vez que você pinga um pouquinho de óleo na sua panela. Se você reparar a frigideira, quando vai fritar alguma coisa, que no centro dela acumula umas bolinhas, quando você esquenta o óleo, aquilo é a soda cáustica que vai evaporar. Olha só que loucura, você põe um pastelzinho ali, ele absorve e você vai comer a soda cáustica. Tanto gastrite, tanto câncer de estômago, tanto azia, tanto queimação, tanto colite, provocado pela soda cáustica. Porque fala, não, a quantidade é mínima, foi aprovada pela Anvisa, maravilha. Só que a quantidade mínima todos os dias, eu peço para o meu paciente, máxima, né? Eu peço para o meu paciente fazer de propósito. Pega a palma da mão e passa o dedo, a polpa do dedo, todos os dias em cima. Se com 6 horas você já não tiver aberto uma ferida, é a polpa do dedo macia, na pele macia, esfrega, sem parar, 6 horas seguidas, você vai abrir uma ferida em cima da sua mão. E a polpa macia. Então, aquela história do pouco que é permitido no óleo é mais que condenável por conta de uma dieta que se quer saudável. A dieta é fundamental, meus amigos. Vocês, se não tiverem a preocupação de cuidar, de ter cuidado para com sua saúde, você vai perder tempo com a sua doença. Então, é fundamental. É uma pena que eles não ensinam isso, né? Por exemplo, você sabe a margarina, né? Eu não como margarina, mas nem a pau. Aquilo é plástico, seus derretido, aquilo é plástico derretido. E ela leva soda cáustica. Leva tudo quanto há. Para você que mora aí no nosso interior, sabe aquele sabão que a vovó faz no tacho, ou fazia no tacho, né? Que ela botava lá as gorduras e tudo mais. Chamava que ela tirava da cinza. E aí vinha a soda cáustica. A margarina é feita do mesmo jeito. É óleo com soda cáustica, mexe até virar aquela borra e você vai comer, porque ele bota um sabor diferente nela. Né? Cada uma tem um sabor, né? E tudo que fala, contém isso, minha gente. Não compra, não. Deixa na prateleira. Porque não tem nada. Porque se fala que contém, é porque não tinha. Para que pôr? A manteiga maravilhosa, a manteiga de leite, essa manteiga que você come aí... Te condenaram, né? Condenaram a vida inteira. Coma hoje, porque agora está isenta, tá? É o creme do leite, a nata do leite batido e lavado, mais nada. Puríssima, maravilhosa. E quanto mais você comer, melhor. Celso, eu vou dizer a minha dieta, o café da manhã é o café, que eu não uso açúcar, com uma colher de sobremesa de manteiga de leite derretido na hora, café quente. E de noite, eu tomo sopa, todos os dias. É a panela de pressão que funciona lá em casa. Tá? No meu prato, é uma colher de sopa de manteiga de leite, todos os dias. Eu procuro o colesterol bom para poder fazer o alimento do meu cérebro. Eu estou comendo a cebola roxa com o vinagre que você me ensinou. Maravilha. Maravilha. Também é bom demais, né? Excelente. Meu Excelente. Deus do céu. Não tem nada igual às comidas preparadas na hora, Celso. Não existe. Não inventaram.
essa coisa pré-fabricada, pré-cozida, isso tem, na pior das hipóteses, uma substância chamada acrilamida. Já ouviu falar da acrilamida? É um agente produtor de câncer. Não se sabe a quantidade de acrilamida, porque basta você aquecer o produto. Essa bolachinha comprada, que está lá na prateleira, foge disso. Ela tem acrilamida. As torradas, muito torradas, foge disso. O assado, muito assado, a carne muito assada, foge disso. Come ela mais, verdadeiramente, come ela mais suculenta. Essa é a carne boa. Pode comer, minha gente, não precisa ter medo, tá? Procure a carne de ave, não a de granja, o caipira, que é melhor. Lógico que os ovos caipiras são melhores. Enfim, alimentação muito saudável. O negócio é voltar para a feira. Com certeza. Eu faço questão de fazê-la todo sábado, né? Quer me encontrar, vai lá para Vila Matias. Ou Ceasa, né? Também é muito bom você comprar. Ceasa também, tem a pedra na Ceasa funcionando todo sábado. Acabaram com o estacionamento pago lá, que tinha deixado o pessoal na Rua da Saudade, né? Agora não paga mais. Graças a Deus. E você pega os produtos. E agora nós temos também os produtores, né? Que estão evitando os orgânicos, tem lá. que são maravilhosos. E em Brasília crescendo cada vez mais. Isso aí. Bom te rever. Bom também, Celso. Prazer enorme. Mais uma vez. Uma pena que o livro, lamentavelmente, esgotou-se. Você não vai botar outro na tiragem, não? O pessoal agora da Amazon está pedindo para levar, porque foi a segunda edição que foi tirada e já esgotou. Mas eu vou ver se eu estou negociando com o pessoal da Amazon para poder colocar à disposição de quem se interessar. É mesmo. Isso aqui tem que ser um manual. Graças a Deus. E eu tenho usado como tal. E ficou 4 anos na gaveta aí. Se não é minha esposa brigar comigo, esse livro não sairia. Tudo bem. Abraço para a dona Shirley e doutora Shirley. Tá bem? Esteve comigo aqui. Agora, na última segunda-feira, estava comigo aqui. Me contou. Né? Tá bem? Ok, Celso. Obrigado a você. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Tamo junto. Já botou o contato aí do doutor Francisco, né? É muito importante também, né? institutomedicinabiologica.com.br institutomedicinabiologica.com.br. Grande abraço. Um abraço, obrigado. Grande abraço para você também. Volta para a feira. É uma boa. Com certeza.